Boa tarde, senhores. Sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo a minha análise de fechamento do mercado americano e mercado de moeda Estados Unidos e em japonês, dólar americano e em japonês. Então vamos verificar a primeira moeda. Aqui tem algumas operações que eu vou deixá-la de fora. Verificamos que teve uma alteração extremamente forte, aguda, uma mudança de direção durante o decorrer da sessão, praticamente no final da sessão, uma mudança relativa a alguma notícia. Bem, no modo geral, verificamos aqui que ele fez uma retração do jeito que havia programado, né? Toda retração medida, né? Ela pode ser execuível. Então vamos aqui, a que estava sendo medida, 262 está ali. Então vamos aqui, o que nós tínhamos medido aqui? Nós tínhamos medido essa reação, né? Aqui tem uma métrica que depois eu vou chamar a atenção de vocês sobre ela, e aqui uma outra métrica de amplitude, tá? Então verifique que essa amplitude aqui, a partir da realização dessa redundância, o preço veio a se repetir. Então, o que nós temos? Uma redundância aqui, a partir dessa movimentação, uma redundância aqui nesse arco, né? Ou seja, um topo que foi desafiado, aqui um consenso, uma perda e novamente a mesmo nível de negociação. Aqui o que aconteceu foi uma tentativa de fazer um novo topo. Então nós passamos a verificar aqui a redundância, vamos deixar o bug ali. O preço tem agora um ponto de referência para romper. Vamos dar a essa métrica uma linha cheia e vamos torná-la laranja, igual aquela lá, para dar o aspecto de calha, ou telhado, ou topo, ou catedral. Então aqui nós temos um consenso, aqui uma tentativa e aqui outra. Se essa linha de tendência de alta for rompida, né, um alvo certamente será aquele. Então vamos verificar essa métrica que estamos vendo aqui. Então dessa maneira, aqui está o último movimento. Já havia uma flecha com base nesse arco, estendida até um ponto que, no nosso entender, será um topo histórico, né? Vamos verificar aqui. No caso aqui não aparece a flecha por ela ser muito fina, né? Então vamos dar uma conotação histórica aqui desde 1997, quando o Japão ainda era um tigre asiático. E a China era um pequeno tigre, junto com os quatro pequenos eram Coreia, China, Taiwan e, se eu não me engano, Vietnã. Vietnã ainda não, porque a política de abertura do mercado americano foi mais recente, foi durante o governo do Obama. Bem, então vamos pegar esse período aqui. Os pequenos tigres asiáticos começaram a tomar força. A moeda japonesa veio a um extremo, está aqui o extremo está medido. Aqui nós vamos dar uma posição estratosférica, que nós entendemos que essa retração, eu entendo que essa retração é extremamente absurda ou extremamente difícil de acontecer. Seria o cisne negro, talvez. Então vamos dar uma conotação nela de estratosférica. Nós utilizamos essa coloração aqui, que é do espaço sideral. Então vamos lá. Vamos primeiro alinhá-la, deixá-la totalmente 154,250, tá? Então 154 e 1/4, 154 e 1/4, 250, 154 e 1/4. Bem, desse ponto de 76 para 154 é 50% de deságio, tá? 50% de desvalorização. 75 vezes 2, 140, nós estamos aqui falando de 150 e tanto, tá? Então esse topo ainda não foi atingido, as métricas estão por aqui, mas esse topo está a caminho, tá? Então vamos lá no diário e vamos agora verificar as métricas onde estão. Aqui tem o primeiro alvo que nós colocamos a flecha quadriculada, ele está apontado para lá,
e aqui os alvos estratosféricos, tá? Então essa barra preta e essa barra laranja são os estratosféricos, tá certo? Bem, então vamos seguir aqui, ó, no diário nós estamos aqui desde dezembro de 21, tá? E aqui no semanal, essa situação é extremamente drástica. Aqui o tijolo, outro tijolo na parede, e aqui a estratosfera histórica de 50% de desvalorização da moeda japonesa em 96, 2006, 16, 2,5 décadas, tá? Bem, então vamos lá. Vamos passar adiante. Vou deixar assim, extremamente agudo, né? Verificando aqui no semanal. Então, diretamente para o semanal, verificamos essa conotação. Temos praticamente 17 e aqui 16, a mesma verificação. Então, o que nós vimos aqui, uma extrema desvalorização do ien japonês perante o dólar e aqui uma extrema valorização das empresas americanas. Então, isso mostra claramente a política de desvalorização cambial japonesa contra o aumento da política industrial americana. A política industrial americana não é simplesmente industrial americana, mas é de geração de riqueza através da utilização de indústrias terceirizadas em outros países. No caso, o país mais aviltado de fornecimento de matéria-prima e insumos é a China. Bem, aqui não tem yuan chinês para a gente comparar, mas verifiquem essa métrica, tá? Então aqui está a desvalorização japonesa e aqui está o crescimento americano. Verificamos aqui 2 pontos, né? Aqui nós temos 2018 e aqui 2020. Aqui, se eu não me engano, são crises final de 2017 e 2018, e aqui a crise da pandemia. Aqui eu acho que é aquela crise com a Europa lá das grandes corporações de vazamento de dados e a política europeia para aqui as empresas americanas de alta tecnologia caíram muito nesse período aqui, e aqui a partir daí veio o juro zero, né? E aí veio a pandemia e agora essa situação pós-pandemia de extrema liquidez que agora está gerando uma inflação muito alta. Bem, voltamos agora para o diário. E aqui nós estamos com a operação que eu aqui nesse gráfico nós podemos ver, e eu estou falando para vocês a respeito da operação de grande porte. Essa operação de grande porte ainda está enflechada, ela está se mantendo. Então vou aqui dar uma conotação dela de um zoom de 4 horas. Nesse caso aqui, hoje o mercado foi na direção de confirmação do W, porém ele não atingiu o topo, ele não atingiu a trajetória total. Então, se alguma coisa ainda permitir que haja interesse econômico e esse interesse econômico esteja respaldado por medidas econômicas que possam vir diminuir e mitigar os efeitos da inflação e permanecer com o crescimento econômico americano, nós podemos ter uma recuperação desse ativo a esse ponto. Ou seja, aqui na minha métrica de negociação, o ponto de inflexão que fez aqui, né, passaria para cá diretamente e passaria para cá, porque ele já testou esse ponto. Então essa métrica muda um pouquinho, né, alguns detalhezinhos. Ainda, no meu entender, esse ponto de referência poderia se manter aqui. Então vou nesse nível, né? E aqui ele atinge um patamar de topo a ser rompido. Caso não aconteça nenhuma dessas situações, vamos seguir aquela tendência principal. Tendência principal que está com uma grande figura, que aqui nesse caso, né, a recuperação foi nesse sentido e a figura está apontada para cá. Tá? Nesse caso, utilizar sempre a resultante dessa volatilidade. Aqui existe uma resultante, segue nessa direção. Desse ponto até esse ponto tem outra resultante, segue nessa direção. Nesse ponto, idem. Nesse ponto de queda, idem. E agora, num ponto de recuperação, vamos tentar cobrir totalmente esse ponto com a figura e verificar a predição. Bem, está aí o que pode acontecer caso as medidas econômicas não tenham efeito e o mercado volte a ter a qualificação
principal agente, que é o preço do petróleo. Parece que o preço do petróleo teve uma recuada leve, porém existe previsões de que esse preço poderá ficar pior do que atual, e como eu já disse, essa crise da Rússia só fez a metade da proporção que é a crise do Oriente Médio de 73. Então, em termos de energia, até agora só houve aumento de metade do valor da energia em relação a 1973. Então, ainda temos muita coisa para frente para ver, muita crise ainda para administrar. Bem, essa foi a minha análise do fechamento dessa posição que eu mencionei na minha análise de manhã. Vou publicá-la imediatamente, em seguida farei um relatório das operações que eu fiz. Vou voltar para os tempos que mostram melhor desses ativos, como eu deixei aqui, que são os pontos de negociação. Bem, aqui pretendo mostrar o dia todo. Tá aqui o dia foi assim. Ontem ele fez, após uma notícia, uma recuperação muito forte, e aqui um ponto alto. Aqui estão as negociações que eu fiz, uma negociação de venda, outra negociação de venda e uma saída técnica para zerar a posição. Houve alavancagem? Sim. Houve recuperação? Sim. Estava totalmente nefasta, né, a situação, porém nesse ponto aqui o meu trading stop foi medido para um outro alvo, que no meu caso era por volta dessa, não é bem essa métrica, mas aproximadamente seria uma métrica nesse ponto aqui onde eu negociei, que seria entre os 5 e os 7. Não é essa daqui, o meu alvo seria aqui, ó, tá? Então vou colocar um quadrado e eu editei aqui, esse seria o meu alvo. O preço chegou dentro do que eu chamei que era o tijolo na parede, ele bateu e voltou, porém meu trading stop não acompanhou, também não pegou meu stop loss. Então a operação, quando iniciou o mercado americano à vista, eu pude administrá-la dentro dessa métrica e, ao alavancar, sair positivo. Essas foram minhas considerações sobre o mercado de hoje, as minhas negociações, e vou publicá-las imediatamente no Closing Bell. Obrigado.